Pai Senhor, meus queridos, tudo bom? Boa noite a todos. Queria gastar aqui alguns minutinhos para a gente fazer um complemento da nossa aula aí. Deu um probleminha aí na filmagem e o Ícaro esteve nos passando, nos pedindo para que a gente pudesse fazer um complemento aí na aula que ficou faltando. Então a gente vai começar aqui. A gente já falou um pouco na introdução sobre as epístolas, né? A ordem cronológica das epístolas, a ordem bíblica das epístolas, e agora a gente vai entrar no contexto histórico da Igreja de Roma, né? Começamos a falar agora sobre a primeira das epístolas de Paulo escritas no Novo Testamento. Segundo a ordem bíblica se encontra a Epístola aos Romanos. Eu queria gastar um tempinho aqui para falar um pouco sobre isso. É importante dizer que a carta aos Romanos ela não foi endereçada a Roma, mas aos crentes que moravam em Roma. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo ainda não havia ido em Roma, Paulo não estava em Roma, Paulo não tinha andado em Roma. Roma é uma cidade conhecida como uma grande metrópole, como uma grande cidade. Ela teve início por volta de 754 pelos dois irmãos Rômulo e Remo. Eles, segundo a tradição, a história narra, eles começaram essa grande cidade às margens do rio Tigre, né? E Roma começou como reino, depois se tornou república e depois se tornou o grande império romano que então a história fala, a história narra. Quando Paulo escreveu essa carta, Roma era conhecida como uma cidade imperial, como uma cidade do imperador, uma cidade eterna, uma grande cidade. Roma era conhecida como a cidade, a grande metrópole existente naquela época. Quando Paulo escreveu essa epístola, é muito provável que ele estivesse na cidade de eixo final, já visando chegar em Roma. É interessante que ele havia pregado o evangelho em toda aquela região ali da bacia do Mediterrâneo, e ele navegou por muitos anos ali naquela região, evangelizando e pregando, levando o evangelho de Cristo. E então ele olha para a Espanha, que ficava no mapa próximo de Roma, e ele tem uma estratégia. Eu preciso chegar até Roma, mas só através de Roma eu posso alcançar a Espanha. Ele então faz uma coleta que ele arrecada em suas igrejas, nas igrejas já abertas por ele, as igrejas gentílicas onde ele havia passado, para ajudar os cristãos que estavam em Jerusalém passando por dificuldades, na igreja da Judéia. E aí ele faz essas coletas, junta uma comitiva, junto com essa comitiva ele se dirige até a cidade a caminho da cidade de Roma. Só que ao chegar ali no porto, ele tem informações acerca da cidade de Roma e também dos judaizantes. Quando Paulo, na verdade, arrecada esse dinheiro para as igrejas, essa coleta para as igrejas, ele, na verdade, toma todo o cuidado de não ir só. Ele leva um grupo com ele, faz essa coleta para ajudar os crentes da Judéia que estavam passando fome, e então ele sobe tem a intenção de subir para Roma para pedir apoio missionário à igreja de Roma. A igreja de Roma não era uma igreja como nós imaginamos nos dias de hoje. Eram congregações que se situavam nos bairros de Roma, aproximadamente 5 congregações, dessas quais nós vemos no capítulo 16 da Epístola aos Romanos, Paulo saudando cada líder dessas congregações. E aí ele então resolve escrever a carta a Roma antes de ir, como uma espécie de carta antecipada, falando um pouco acerca do evangelho que ele prega, acerca da fé que ele possui, acerca da vida com Deus que ele tem, para que ele possa fazer uma espécie de carta de apresentação para a igreja de Roma. Porque já haviam passado adiante de Paulo um pessoal que eram os judaizantes, e esse pessoal deturpava o evangelho que Paulo pregava, dizia que Paulo era um falso judeu, um falso cristão,
que ele na verdade não era um apóstolo genuíno, que ele não havia andado com Cristo. Eles na verdade pregavam desfazendo tudo aquilo que Paulo ensinava. Quando Paulo toma notícia que havia uma possibilidade deles já haverem feito isso na igreja de Roma, então ele se antecipa com essa epístola aos Romanos, que é considerado por nós até hoje o maior tratado teológico, doutrinário, que a igreja já conheceu no Novo Testamento. Esse tratado teológico ele é feito, elaborado por Paulo, por conta dessas informações negativas que chegaram ao seu respeito. Então Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, ele se preocupa em explicar a razão da sua fé, o evangelho que ele prega, defender o seu apostolado. Ele começa a epístola defendendo o seu apostolado, falando o que é ser uma verdadeira igreja, o que é ser um verdadeiro apóstolo, o que é o verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí ele começa a anunciar a epístola aos Romanos. É importante dizer que Paulo está saindo de Éfeso a caminho de Jerusalém, porque antes de ir para Roma, Paulo queria passar em Jerusalém, deixar as coletas para os cristãos pobres de Jerusalém que estavam passando, da Judéia que estavam passando necessidade, e subir até Roma. De Roma ele exporia o evangelho da graça, e de lá, depois de expor, de pregar o evangelho da graça aos romanos, ele subiria então, com o apoio da igreja de Roma, a igreja, para implantar uma igreja na Espanha, que ficava um pouco mais acima, mais próximo. E a igreja romana era uma igreja que tinha uma boa condição, era uma igreja que tinha condições de remunerar Paulo, de segurar a corda para que Paulo pudesse ir até o campo desbravar o evangelho naquela região. Quando Paulo então escreve essa epístola, ele não havia ido pessoalmente a Roma, isso fica bem claro. Você pode ver isso em Romanos 1,15. Mas ele desejava fazer isso o mais rápido possível. Ele descreve isso em Romanos 1,13, né, e também no capítulo 15 ao 23. Ele desejava pôr em prática essa intenção de ir até lá. Como Paulo ainda não era conhecido pela igreja de Roma, ele precisou fazer essa espécie de tratado teológico para fazer uma carta de apresentação aos romanos, porque eles também tinham todo cuidado em Roma de não receber nenhum falso apóstolo ou alguém que fosse trazer um evangelho deturpado, diferente daquele evangelho que eles já haviam recebido. É importante dizer que quando Paulo faz isso, ele faz para defender o seu apostolado, defender o evangelho que ele prega, mas ele não tinha noção da proporção que essa carta teria para os nossos dias e para a nossa vida nos dias de hoje. O esboço da carta aos Romanos. Paulo começa aqui na introdução da carta se identificando como faz nas outras cartas. Paulo faz isso de três maneiras. Ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Ele se apresenta como servo. E aí continua dizendo: apóstolo, chamado para ser apóstolo. Eu queria chamar a sua atenção que ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, aqui no começo do capítulo 1, antes de apóstolo. Ele não toma para si o apostolado antes da função servo. A palavra servo aqui é doulos, escravo. Então ele diz assim: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado por Deus para ser apóstolo. Paulo aqui, quando ele diz isso, chamado por Deus para ser apóstolo, ele está querendo dizer que o seu apostolado não foi constituído por homens, mas foi constituído por Deus. Paulo tem esta preocupação de reafirmar isso. Paulo aqui está se antecipando também às acusações dos judaizantes que deturpavam as informações acerca da sua pessoa, dizendo que ele não era um genuíno apóstolo. E então ele diz que foi separado também, ainda no verso 1, para o ministério de Deus. Separado, essa palavra no original quer dizer fariseu, separado para viver uma vida santa, separado para o uso exclusivo de algo. Então Paulo deixa claro que ele foi separado por Deus, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, ele não se intitulou apóstolo, e ele também aproveita, deixa ainda no verso 1, e deixa claro que ele não é a fonte do evangelho, mas apenas o mensageiro desse evangelho, apenas o porta-voz desse evangelho.
Existem muitos evangelhos inventados, distorcidos nos dias de hoje, mas o evangelho que Paulo prega era um evangelho genuíno, era um evangelho verdadeiro. E aí quando ele vai para o verso 6 do capítulo 1, ele começa a falar ali, o grande apóstolo, depois de ele fazer sua apresentação, as marcas da igreja verdadeira. E aí ele, depois de ter apresentado o evangelho verdadeiro, agora ele vai e começa a falar da igreja verdadeira. E no verso 6 ele fala que a igreja verdadeira é um povo chamado por Deus, para ser propriedade de Deus. A igreja verdadeira é um povo amado por Deus. Ele também começa a dizer que a igreja verdadeira é um povo chamado para ser santo. Ainda no verso 7 aqui do capítulo 1, ele diz que a igreja verdadeira é um povo que recebe a graça e a paz de Deus na sua vida. E no verso 8 do capítulo 1, ele diz que a igreja verdadeira é um povo que dá testemunho da sua fé. Então aqui ele começa a dar as marcas de uma igreja verdadeira. Mas ele também dá as marcas do seu apostolado, do verso 8 ao verso 13 do capítulo 1. Depois de falar do evangelho e da igreja, agora Paulo conclui a sua introdução falando de si mesmo. E ele começa a dar graças a Deus pela igreja. Ele começa a dar as marcas de um apóstolo verdadeiro. Um apóstolo verdadeiro é alguém que agradece a Deus pela igreja, como nós vimos no verso 8, Paulo dizendo. É alguém que ora pela igreja, como nós vimos no verso 9 e 10, Paulo dizendo. É alguém que anseia ver a igreja, ele fala do seu anseio de estar com a igreja em Roma, né? Paulo também tem algo a dar para a igreja, porque o apóstolo verdadeiro é alguém que tem algo a dar para a igreja, não é alguém que tem algo apenas para usurpar da igreja. E Paulo ele também fala que quer confortar os crentes ali de Roma e ser confortado por eles, né? Paulo ele quer colher algum fruto espiritual na vida dos romanos, na vida da igreja de Roma. Ele toma este cuidado de fazer isso, né? De anunciar o que ele veio fazer, a que ele veio fazer e qual a sua preocupação em fazer isso. E aí quando ele termina essa apresentação, do verso 14 ao 16, Paulo agora começa a falar da necessidade de pregar o evangelho. Ele começa a dizer dessa necessidade de pregar o evangelho. Ele revela aqui três disposições do seu coração acerca do evangelho. Ele começa a dizer que é devedor desse evangelho aos gentios, ao povo na Espanha que ainda não era alcançado, no verso 14. Ele também diz que está pronto a pregar o evangelho no verso 15, que não se envergonha do evangelho no verso 16, que o evangelho é o poder de Deus, que o evangelho alcança todos os homens perdidos e tem o poder para fazer isso, tem o poder para mudar a vida do homem, para transformar a vida do homem. Nós vemos isso no verso 16 de uma forma muito clara, Paulo fala da perfeição ou da perdição dos gentios e dos não-judeus, e ele afirma que todos estão perdidos. Depois do verso 16, ele começa a dizer que todos os homens pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão irremediavelmente perdidos. Ele começa a falar do verso 18 em diante sobre o problema da raça humana, que é o pecado. Paulo começa a expor que o gentio, ou o povo gentio, era culpado, era pecador. Paulo anuncia a ira de Deus contra a desobediência da humanidade que se perverteu no pecado. Ele fala da revelação natural, né? E é impressionante como ele trabalha no verso 18 essa revelação natural, dizendo que Deus se revelou aos homens, né? Tendo consciência de quem era Deus, não renderam graças, não glorificaram como Deus e se tornaram assim indesculpáveis diante de Deus. Por conta disso, ele afirma isso no verso 20. Mesmo tendo conhecimento suficiente, Paulo diz, o homem rejeitou a Deus. Ele diz isso no verso 1 ao 23. O homem rejeitou a Deus de forma consciente para viver no pecado. O homem deixou de agradecer a Deus pelo que Deus fez e passou a, na verdade, não glorificar a Deus. O homem deixou de glorificar a Deus pelo que Deus é. A humanidade teve um comportamento inconsequente, a humanidade teve uma idolatria irreverente. Em resposta a isso vem a retribuição de Deus. Nós vimos no capítulo 1, verso 24, sobre os filhos da desobediência, o juízo de Deus. E Paulo fala que o juízo mais severo de Deus seria justamente
entregar o homem ao seu próprio pecado, à sua própria perversão moral, à sua própria imoralidade. Paulo ele é bem firme quando fala isso, falando dos homossexuais, falando de tudo isso que eles estavam vivendo, né? Trocando o uso natural de suas mulheres por outros, né? Homens, e se inflamando de paixões, as mulheres por mulheres, homens por homens. Então Paulo deixa bem claro aqui no capítulo 1, no verso 24 até o 32, que Deus os entregou à imoralidade, à perversão, para que eles, homens, a humanidade, recebessem em seu próprio corpo a punição pelo seu próprio pecado. Quando Paulo encerra isso, então ele adentra no capítulo 2, que nós vamos estudar um pouco mais adiante no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês.